Alô, meus amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo a análise do jogo Flamengo 5, Bahia 0. Ou melhor, Bahia 0, Flamengo 5, porque o jogo foi no campo do Bahia, estádio de Pituaçu, o que fica mais humilhante ainda. Foi um jogo realmente vergonhoso do Bahia, vergonhoso, onde tivemos a atuação inoperante do time, onde tivemos o Dado Cavalcante escalando muito mal o time, mexendo pior ainda, e realmente essa goleada, essa atuação estapafúrdia do Bahia fica na conta do Dado Cavalcante. Infelizmente, sou obrigado a falar isso. Dado Cavalcante deu muitas coisas para o Bahia nesta temporada. A Copa do Nordeste seria o seu grande feito, mas hoje e também nos jogos anteriores não dá para defender este treinador. Infelizmente, não dá para defender o Dado Cavalcante hoje e em algumas outras partidas que eu tenho visto do Bahia. Tá? E também coloco na conta do Belintani, diretoria do Bahia, que não dá os jogadores que o Bahia precisa. Eu já canso de pedir jogadores, né? Falo da lateral esquerda, falo do meia criativo, falo do atacante, agora veio o Rodallega, enfim. O que adianta? O Belintani desmanchou o time, tirou um zagueiro que era um dos destaques juntamente com o Conte, tirou um meia que estava desempenhando a sua função de forma razoavelmente boa, não era todos os jogos que ele jogava bem, que era o Tassiano, bastava ter equiparado o salário dele, ou pelo menos feito uma proposta, porque o Bahia pegou emprestado o jogador pertence ao Grêmio, o Grêmio faz o que quiser com ele, só que o Bahia podia ter equiparado, podia, era um jogador importante, era uma peça importante no esquema do Dado Cavalcante. O Dado também não pode fazer milagre, né? Não dá para botar toda a culpa no Dado Cavalcante. Mas enfim, vamos ver o que foi o jogo, tá? Pra gente não se alongar muito, porque tem muita coisa para ler aqui, muitas anotações que eu fiz aqui, tá? O Flamengo goleou o Bahia por 5-0 com direito a hat-trick do Gabigol, 3 gols, vai pedir música no Fantástico, tá? Grande atuação coletiva. Por que o Flamengo teve grande atuação coletiva? Porque o Bahia deixou, porque o Bahia não marcou, porque o Dado Cavalcante não soube ler o adversário que tinha pela frente. O adversário é uma seleção. Tem jogadores da qualidade de Arrascaeta, excelente jogador, Everton Ribeiro, dos melhores meias do futebol brasileiro. Isso que o Flamengo tinha vários desfalques. Tá? O Flamengo humilhou o Bahia em pleno estádio de Pituaçu. Com isso, pulou 3 posições da tabela, passou de viagem o Bahia, tá? E se aproxima do G4 o Flamengo. Os gols, 3 do Gabigol, por isso que eu falei hat-trick, mais um do Pedro e mais um do Vitinho, 2 jogadores que entraram no decorrer da partida. Rubro-negro agora soma 18 pontos com 2 jogos a menos, né? É um candidato potencial ao título brasileiro. Já o Bahia foi ultrapassado pelo Flamengo e com 17 pontos caiu para a 8ª posição. O Flamengo subiu para a 6ª posição. Tá? O Flamengo foi amplamente superior no primeiro e no segundo tempo. No início do segundo tempo, o Bahia esboçou uma reação, mas não foi possível nem de descontar a goleada de 5-0, que podia ter sido 6, 7 ou 8-0. Não seria nada demais se fosse 7-0 ou 8-0. O Flamengo não deixou o Bahia jogar, tá? Na segunda partida do técnico Renato Gaúcho, o Flamengo foi amplamente superior e não tomou conhecimento do Bahia. Uma partida realmente inexistente do Bahia. O Bahia não existiu em campo. Ninguém, não dá para tirar ninguém para destaque. Talvez o Matheus Teixeira, mas o goleiro que toma 5 gols não pode ser destaque. Né? Aliás, acredito que 1 ou 2 gols eram evitáveis. Mas, enfim, não dá para botar a culpa no Matheus Teixeira de jeito nenhum, porque a zaga não existiu.
Tá? A zaga não insistiu. Líder, esse foi muito mal. Volantes do Bahia, marcação inoperante. O Bahia não tinha marcação, deixou o Bahia jogar livremente. E aí o Flamengo, né? Desculpe, o Flamengo tomou conta do jogo e fez o que quis. E como eu disse antes, poderia inclusive ter vencido por um placar mais elástico. O melhor do jogo não pode ser outro, né? O cara que faz 3 gols, se não for destaque, não sei ler o jogo também, né? E Gabigol, camisa 9 do Flamengo, mostrou seu senso de artilheiro e além do gol de pênalti, fez 2 gols de extrema categoria e talento puro. Tá? Foi o primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro, já que estava servindo a seleção brasileira, né? E o pior do jogo, Nino Paraíba, né? Não dá para ter outro jogador pior que o Nino Paraíba. Se bem que o Líder ficou no mesmo nível também, tá? O Líder aí realmente não foi nada bem, tá? Nino Paraíba, experiente lateral direito do Bahia, se mostrou afobado, aquele pênalti de cartilha, né? Pênalti de cartilha e cometeu um pênalti que poderia ter sido evitado, tá? Diego, outro jogador que foi destaque, grande Diego, nem parece que voltava de lesão, tá? Foi muito bem recuperado de lesão, o capitão retornou hoje, a equipe teve uma boa atuação, mas perdeu um gol feito no primeiro tempo, aquele gol do Diego, pelo amor de Deus, né? Não se perde um gol daqueles, mas enfim. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Michael fez boa jogada, Michael jogou bem, hein? Jogou bem. Sobrou para Arrascaeta, que invadiu a área e foi derrubado por Nino Paraíba de forma afobada, como eu falei antes, né? Gabigol cobrou com categoria, deslocou o goleiro num canto, a bola no outro. Simples assim, tá? 1-0. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Isla, grande jogada, aliás, Isla, baita lateral, hein? Baita lateral Isla. Grande jogada na linha de fundo, cruzou para trás, encontrou o Gabigol que, com lindo toque de trivela, ampliou o placar para 2-0. No segundo tempo, aos 6 minutos, Galdesani experimentou da intermediária e o chute forte explodiu no travessão. Talvez tenha sido a jogada mais bonita do Bahia. Em noite inspirada, Gabigol fez seu terceiro gol aos 16 minutos do segundo tempo, recebeu a bola do Everton Ribeiro, que baita meia canha. Que baita meia que tem o Flamengo. E aí o Gabigol protege bem e chutou cruzado para fazer o seu terceiro gol. Aos 28 minutos, o Flamengo chega aos 4-0 quando Vitinho, que entrou no decorrer da partida, cruzou e Pedro chegando, escorando aí de voadora, deu um coice na bola, né? E aos 38 minutos do segundo tempo, a Arrascaeta fez grande jogada individual. Arrascaeta é outro nível, né? É outro nível, tá? E rolou para Vitinho, que na raça escorou meio que um carrinho, né? Meio que um carrinho e ampliou a goleada para 5-0. Poderia ter sido 6, 7, 8, não seria nada demais, porque o Bahia realmente não jogou, tá? Deixou o Flamengo jogar, não marcou e pouco criou. Tá? Primeiro tempo, amplo domínio do Flamengo e poderia ter feito mais gols, inclusive. Flamengo que imprimiu aí um ritmo forte, foram muitas chances desperdiçadas, tá? A mais clara nos pés de Diego, que de frente para o gol chutou forte para grande defesa de Matheus Teixeira. Bahia com muitas dificuldades, pouco ameaçava o gol do Flamengo, tá? Sem inspiração. É um time que não teve criatividade. O Bahia assistiu ao Flamengo dominar o jogo. O Bahia deixou o Flamengo jogar. No segundo tempo, o Bahia voltou com ritmo um pouco melhor, e criou algumas chances de gol. Aos 4 minutos, Gilberto recebeu em profundidade e chutou na rede pelo lado de fora. Aos 6 minutos, a bola no travessão, chutada pelo Galdesani, né? Talvez a jogada mais perigosa do Bahia, um chute de longe, mas que acertou na veia, como se diz o Galdesani. Mas o Flamengo tinha domínio amplo do jogo e trocava passes de maneira tranquila. E aí veio os gols do Gabigol, o terceiro, do Vitinho e também do Pedro, sacramentando uma goleada humilhante do Flamengo.
Aí sem forças, né, o Bahia não conseguia esboçar qualquer reação. O Flamengo teve volume, teve posse de bola no campo do ataque, né? Era posse de bola no campo de ataque, não era posse de bola na defesa, não, era no campo de ataque, tá? E empilhou chances, o Flamengo massacrou um Bahia medroso, covarde, acuado. Tá? Diego voltou voando, né? Arão deu um toque refinado, que jogadoraço também o Arão, né? E a zaga esteve bem, né? Não deu chances para o Bahia. Arrascaeta, categoria, a mesma categoria de sempre. Acho o Arrascaeta um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, né? Do campeonato brasileiro, inclusive. Foi na temporada passada, está sendo nessa também. Tá? Isla foi destaque no apoio. Que grande lateral esse Isla, né? E Gabigol foi matador, foi letal, né? E com o Bahia abatido, né? Acuado, Flamengo deu uma aula de exibição, uma ótima exibição no comando do Renato Portaluppi, uma exibição de gala, coletivamente falando, goleou e humilhou, podia ter sido muito mais, tá? Juninho Capixaba entrou no lugar do Matheus Bahia, porque o Matheus Bahia estava amarelado, só por isso, foi a única alteração do intervalo, né? Edson entrou na do Patrick, Lucas Araújo entrou no lugar de Galdesani, Maicon Douglas na do Tony Anderson. Aliás, eu não sei o que o Dado Cavalcante tem contra o Maicon Douglas, que ele prefere o Tony Anderson improdutível, pesado, lento, do que Maicon Douglas, que corre, tem velocidade, tem profundidade no ataque. E Pablo entrou no lugar do Rodriguinho. Rodriguinho mais uma vez mal, mais uma vez caminhando em campo, mais uma vez lento. Rodriguinho tá merecendo um banco de reservas, né? Eu, para mim, tirava o Rodriguinho e botava o Maicon Douglas. Maicon Douglas, tá? No Flamengo, o Rodinei entrou na do Isla, o René na do Felipe Luiz, o Gomes entrou no lugar do Diego Ribas, o Pedro na do Gabigol e o Vitinho entrou no lugar do Michael. E se fosse colocar culpados, quem foi o culpado por essa humilhação do Bahia? Primeiro lugar, Dado Cavalcante, que não colocou um time conforme deveria ter sido colocado. Aliás, botar um meio de campo com Rodriguinho, lento, quase parando, com Tony Anderson, pesado, com Galdesani, que todo mundo sabe da sua qualidade, né? Qualidade é pedir para levar goleada, né? É pedir para levar goleada. Um time que não sabe marcar, deixa o Flamengo jogar, pediu para levar goleada. Culpado número 1, Dado Cavalcante. Culpado número 2, senhor Guilherme Belintani, que não deu os reforços, e os reforços que ele contratou só lá em agosto. Tem ainda 15 dias para Dado Cavalcante tentar inventar alguma coisa, né? Tony Anderson e mais Galdesani junto realmente é dose para paciência de torcedor nenhum aguentar. Foi realmente um massacre o que aconteceu, uma humilhação, né? Rossi muito mal também. Aliás, ninguém se salvou no Bahia, né? Se eu for colocar os 11 jogadores, talvez só Matheus Teixeira e olhe lá, goleiro que toma 5 gols, não tem como defender. Mas não teve culpa, não falhou, não foi frango em nenhum dos 5 gols. Tá? E o Bahia vira o primeiro tempo com 2-0 nas costas, né? 2-0 nas costas, e o que faz Dado? Nada, absolutamente nada. Simplesmente troca um lateral pelo outro, porque o lateral em questão estava amarelado, né? Aí vem com Capixaba no lugar do Matheus Bahia, para irritar qualquer torcedor do Bahia. Realmente lamentável, o Bahia não tem elenco mesmo, né? Dado Cavalcante também não pode fazer milagre. Não pode fazer milagre com esse elenco. Então, o seu Belintani está na hora de refletir, ver o que está acontecendo, parar e vamos mudar tudo. Vamos mudar tudo, que está tudo errado. Tá? Porque o Dado Cavalcante vira para o banco e não vê opções para virar o jogo. Né? Belintani, reforços aí que só pode jogar em agosto também, né?
para mudar. Dado demora uma eternidade também, esse é uma das críticas que eu faço ao Dado Cavalcante. O Flamengo com muita liberdade, sem marcação, deixar o Flamengo com o time que tem, seleção que tem, liberado, é pedir para tomar goleada. E nisso Dado Cavalcante tem a sua culpa. Tá? Dado Cavalcante, primeiro lugar, tem que estudar o adversário, né? Com quem ele está se metendo? Está se metendo com Everton Ribeiro, com Diego, com Arrascaeta, com Gabigol. Tem que ter uma marcação especial nesses 4 jogadores. Né? Fraco na leitura, né? E colocou o Pablo, colocou o Lucas Araújo na fogueira. Essa que é a verdade. Escalou mal, trocou pior ainda e não tem variação de esquema. Isso se chama Dado Cavalcante, um treinador sem experiência e que não sabe ler o jogo. E digo mais, se o meio de campo do Bahia no primeiro tempo estava praticamente nulo, tinha que ter mudado. No mínimo no intervalo. Só que ele vai mudar só lá para o 25, 30 minutos do segundo tempo, quando aí não dá para fazer absolutamente nada. Né? Marcação frouxa do Bahia, faltou intensidade com um meio campo muito frágil. Né? Escalou mal com Tony Anderson, com Rodriguinho e com o Galdesani. Aí não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, virou um time completamente improdutivo e fica a impressão de que o Dado deu o que tinha que dar. Deu o que tinha que dar e a torcida clama por mudança. Estão falando em Lisca, estão falando em Rogério Ceni, Luxemburgo e sabe lá mais quem. Então tivemos no jogo de hoje um meio-campo que não marca, um meio-campo que não cria. O Flamengo jogou no meio da semana com Defensa e Justiça pela Libertadores e o Bahia treinou a semana toda, descansou a semana toda, teve toda uma semana para pensar e o que se apresenta foi uma vergonha, né? Jogo muito abaixo do Bahia que foi humilhado, 5-0, poderia ter sido 7-8, não seria nada demais. Dado tem seus méritos na Copa do Nordeste, mas ultimamente vem errando sistematicamente. Errou contra o Corinthians, errou contra o Inter, errou contra o São Paulo, contra o América Mineiro, mas o Dado não é o único culpado. Volto a frisar, tá? Coloco no mesmo nível do Dado a culpa para a diretoria. Belintani, que se desfez do time, né? Desfez de uma parte do time e contrata jogadores de qualidade discutíveis. Foi uma derrota vergonhosa do Bahia. Tô me apressando porque tem muita coisa para falar, tá? Faltou atitude, faltou garra, faltou elenco, falta elenco na verdade, né? Todo mundo sabe disso e o Flamengo fez o que quis. Jogou inteiramente liberado, com uma liberdade pouco vista num jogo enfrentando o Bahia. Culpado, já falei, desde Belintani, que vende jogadores importantes e contrata mal. Parece que está havendo um desmanche no Bahia. É isso que está havendo no Bahia. Tá? Vende titular para contratar jogadores que estão escanteados em outros clubes. Desde o início se sabia que Dado não estava preparado, mas enfim, tinha crédito, porque tinha alguns bons momentos, foi ficando e aí está o resultado. Nino Paraíba, hoje foi uma decepção Nino Paraíba, né? Torcida pedindo fora Dado e Ceni ou Lisca já. É o que está se vendo nas redes sociais. Aí está o resultado que eu avisei no meio da semana, saída de 3 jogadores importantes e lembrando que domingo tem mais uma fogueira, né? O Galo fora de casa. Enquanto isso, Belintani contratando para o time feminino, contratando para o time de transição e o principal como é que fica? Como é que fica o time principal? E no fim, o Bahia largou tanto, né, largou de mão, que o 5º gol do Flamengo, o Flamengo entrou como quis, né, trocou passe como se estivesse treinando, né, sem reação nenhuma do Bahia. Agora te pergunto a você que está me escutando, elenco limitado, com técnico limitado, o que pode se esperar? Né? Treinador inexperiente, dá nisso, goleada ao natural do Flamengo.
Rodriguinho de novo, muito mal, caminhando em campo. Rodriguinho, que deveria ser a peça-chave, peça principal do Bahia, realmente mostrou-se inoperante, como todo o time do Bahia. A verdade é que o Bahia entrou com medo, entregando a bola para o Flamengo, sem reação nenhuma, sem poder de reação nenhuma. E Tony Anderson, mais um jogo que pouco fez, parece pesado. E o que Dado Cavalcante tem contra o Maicon Douglas? É outra questão que eu coloco aqui. Melhor jogador do Bahia foi Matheus Teixeira, né? Apesar dos 5 gols. Um meio-campo com Tony Anderson, que já mostrou suas limitações, com Galdesani, que poucas vezes jogou bem, e Rodriguinho, alguns jogos muito abaixo do seu normal, né? E hoje novamente muito lento, devagar, quase parando. Tá aí. Resumindo, Bahia inoperante, um meio-campo sem criatividade e totalmente improdutivo. Deu no que deu, o Flamengo deitou e rolou e meteu 5-0, podia ter sido pior o estrago. Portanto, o Bahia volta a jogar domingo contra o Atlético Mineiro fora, pela 13ª rodada. O Flamengo também joga domingo pelo Brasileirão contra o São Paulo em casa. Mas antes tem o jogo de volta das oitavas da Libertadores. Em Brasília, enfrenta o Defensa e Justiça com público e com a vantagem de 1-0. Acho que falei tudo que eu quis falar, tudo que estava engasgado. O Bahia tem que melhorar aí muito e eu acho que o Belintani tem que começar a pensar num outro treinador. Será Rogério Ceni, será Lisca ou será Luxemburgo? Não importa, mas Dado Cavalcante, acho que já deu o que tinha que dar. Valeu, muito obrigado, fique com Deus e uma boa semana.